Com certeza, uma coisa é fato, o mundo contemporâneo é uma verdadeira loucura. Para aqueles que não se ajustam e enfrentam dificuldades em achar seu próprio espaço, em viver e se manifestar conforme sua real essência, a existência se torna um desafio genuíno. E essa é, precisamente, a crônica de Polar, Pardo e Panda, três seres à margem que buscam se adequar, pois, ao final, são ursos, e a humanidade parece ainda não estar receptiva a eles. Ao menos, por hora. Lanço a vocês um desafio para colaborarem com o engajamento. Comentem abaixo qual dos três ursos é o seu predileto. Embora eu imagine que a maioria responderá Polar, pois Polar é universalmente amado. E, claro, deixem também seu gostei, que me auxiliará imensamente. Inscrevam-se no canal, ativem o sino de notificações e compartilhem este vídeo com seus amigos, combinado? Agora, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos à narrativa completa de Urso Sem Curso. Iniciaremos pela trajetória de Polar. No começo, ele foi criado por uma abelha de proporções gigantescas, razão pela qual aprecia tanto o mel. Contudo, em breve, ele precisaria seguir por conta própria, o que significava viver em constante fuga de caçadores. Durante uma dessas fugas, ele adentra uma tenda onde reside um homem chamado Yuri. A princípio, Yuri tenta caçar Polar, mas, ao perceber que o urso estava tentando auxiliá-lo, os dois se tornam amigos. Yuri permite que Polar permaneça, sob a condição de que trabalhasse. Foi assim que Polar aprendeu tudo o que sabe. Mais importante, Yuri o ensinou a ser sempre generoso e gentil. Um dia, porém, enquanto limpava a tenda, Polar inadvertidamente abre um baú de Yuri contendo seus pertences pessoais. Lá, encontra uma fotografia da família de Yuri e nota que a filha dele segura um cavalinho de madeira. Polar decide, então, confeccionar um cavalinho idêntico para tentar alegrar Yuri. No entanto, o resultado é o oposto do esperado. Yuri fica extremamente irritado e, de imediato, expulsa Polar. Urso acaba caindo em uma armadilha e sendo perseguido por caçadores, mas Yuri surge para socorrê-lo. Eles chegam a um ponto sem saída e Yuri, com seu machado, golpeia o gelo, permitindo que Polar escape sozinho. Ao menos, Polar ficou com o machado de Yuri como recordação. Todos esses eventos conduzem Polar à cidade, um lugar tão arriscado quanto os caçadores dos quais fugia. Lá, ele se depara com um grupo de desordeiros e passa a acompanhá-los, participando de várias travessuras. Essa fase, contudo, não se estende por muito tempo, pois Polar se recorda das palavras de Yuri sobre a importância de ser uma boa pessoa. Mesmo apreciando seus novos amigos, ele percebe que não pode continuar naquele caminho, então os deixa e segue para seu próximo destino. Panda, por sua vez, não teve uma infância tão adversa. Vivia serenamente em um cativeiro, alimentando-se de bambu o dia todo, sem a menor desconfiança de sua real situação. Um dia, ele ganha um companheiro, Panda 2, que, na verdade, era um ursinho de pelúcia. Certa vez, Panda utilizou o ursinho para alcançar uma janela de onde, esporadicamente, via uma luz emanar. Nesse instante, ele tem um vislumbre de uma televisão. Para ele, aquilo não era uma simples caixa, mas um objeto mágico que o deixou completamente fascinado. É dessa experiência que surge sua paixão por tecnologia e animes. Desejoso de explorar mais sobre esse universo, ele foge de sua reserva para desbravar o mundo. Pardo vivenciou um grande trauma em seus primeiros anos. Foi achado no topo de uma árvore altíssima durante uma tempestade terrível, sentindo um medo imenso e, provavelmente, tendo perdido sua família naquela noite. Por um golpe de sorte, bombeiros o resgatam. Ele se agarra com tal intensidade ao braço de seu salvador que, posteriormente, essa memória se transformaria em uma lembrança afetiva, revivida ao abraçar seus burritos. Após esse episódio, ele foi adotado para ser o astro de uma série de comédia canadense. Contudo, ele não compreende que tudo aquilo é uma encenação e considera os atores sua família genuína. Essa ilusão se desfaz quando um novo garoto é contratado para ser a estrela do programa. É então que Pardo percebe a falsidade de
tudo e decide partir em busca de sua própria família, uma família de verdade. E, felizmente, a sorte estava a seu favor, pois isso estava prestes a acontecer. O destino desses 3 pequenos ursos desgarrados estava traçado para se cruzar. Pardo encontrava-se preso em um trilho de trem quando foi encontrado por Panda, que tentou ajudá-lo, mas não obteve êxito sozinho. Nesse momento, Polar também surge, e os 3, unidos, conseguem se livrar daquela situação perigosa. Quais seriam as probabilidades de 3 ursinhos perdidos se encontrarem? Era o destino. Eles se transformariam em uma família, mesmo sem laços sanguíneos. A partir daquele dia, seriam irmãos de vida. Sua missão primordial seria conseguir integrar-se à sociedade humana, uma tarefa nada simples. A primeira ideia surge quando encontram uma caixa e a transformam em seu lar. Acreditavam que, para fazer parte da sociedade, precisariam ser adotados por algum humano. O que eles não sabiam era que os humanos nem sempre eram tão amigáveis. Na primeira noite, cedem espaço para um homem em sua caixa e, ao despertarem, ela havia sumido. O homem a levara. Assim, eles perambulam pelo deserto em busca de outra, até que encontram uma fábrica repleta de caixas. Chegam a discutir por causa delas, mas, no final, percebem o quão importantes são quando estão juntos. Na sequência, acabam sendo embalados e despachados para a cidade. Aproveitam a caixa na qual foram enviados para estabelecer seu novo lar, e a ideia de serem adotados a qualquer custo persiste. Contudo, nada parecia funcionar. Tentaram trabalhar em um circo, mas o responsável se aproveitou deles. Tentaram ser vendidos em um leilão por $1 milhão, e um milionário decide adotá-los, mas era tudo uma farsa. Ele apenas queria bichinhos para seu gorila de estimação. No fim, o gorila se torna amigo deles e os ajuda a escapar. Como nada estava dando certo e ninguém queria adotar ursinhos, decidem se disfarçar de cachorros. Conseguem ser adotados, mas cada um por uma pessoa diferente. Não imaginavam quão dolorosa seria essa separação. Os ursos não suportam a distância e acabam se reencontrando, finalmente compreendendo que não necessitam de mais ninguém enquanto estiverem juntos. Eles sempre terão a família um do outro. Desse modo, ser adotado deixa de ser sua prioridade. Agora, eles precisam aprender a sobreviver por conta própria, como na vez em que tiveram que jogar basquete para conseguir uma pizza. Acabaram fazendo o mesmo que fizeram quando se conheceram no trilho do trem, formaram uma pilha de ursos e, assim, conseguiram vencer. Continuaram vivendo em sua caixa, em um beco em meio ao lixo, aproveitando que as pessoas descartavam. Não entendiam muito bem como o dinheiro funcionava. Certa vez, encontraram uma nota de $100, e um sujeito chamado Corey, que sempre os visitava, tentou roubar a nota. No final, ele acabou sendo preso, e eles perderam o dinheiro. Mais tarde, ajudaram um rapaz com grande talento para o canto a expor sua habilidade. Ele acabou vencendo um concurso de canto e pagou aos ursos uma parte do prêmio, mas eles gastaram tudo em basicamente uma noite. Mais adiante, encontraram uma grande quantia de dinheiro novamente e, mais uma vez, gastariam com coisas completamente aleatórias. Como não sobrou nada, acabaram até trabalhando em uma locadora por um tempo. Lá, impedem que um sujeito roube a locadora e até o contagiam com seu espírito natalino. Tinham muita vontade de explorar o mundo, então, em uma tentativa de chegar ao Japão, lançam sua caixa ao mar, acreditando que uma hora chegariam lá. O que acontece, porém, é que são atingidos por uma onda gigante que os leva a uma ilha. Lá, já presos em areia movediça, acabam sendo salvos por um casal que também havia naufragado ali, Dave e Carla, que sofreram um acidente de helicóptero. Polar até tenta consertar o helicóptero, afinal, é um grande mecânico, mas não consegue. Pelo menos, acabam encontrando algumas comidas, só que Dave já estava bastante alterado e acaba jogando-as na areia movediça. Então, eles acabam brigando com ele e conseguindo fugir em um bote salva-vidas. Mais tarde naquela noite, Carla seria salva pelo resgate. Quem diria, os ursinhos conseguiriam
Sim, chegar até o Japão. Enquanto estavam lá, Polar viveria uma vida dupla em segredo, participando de diversas missões secretas de combate. Nessas missões, ele acaba conhecendo Yana, que se tornaria sua grande parceira e dupla. Depois disso, continuam viajando, porém com uma técnica muito melhor, entrando nos aviões como carga, dentro de uma caixa. Tentam ir para a Suécia, acabam salvando o capitão que se afogou, vão à Colômbia em busca de chocolate e salvam um bando de coelhos que viviam sendo importunados por corvos. Vão até o México e ajudam um garoto lutador de luta livre, que, por isso, se tornaria um grande lutador bem-sucedido quando adulto. Depois, ajudam uma garota asiática com seu lamen, aprendem artes marciais e resolvem uma briga entre gangues. Por fim, finalmente, depois de muita viagem, começam a buscar um lugar para chamar de lar. Para isso, precisariam, claro, de dinheiro. E, como sabemos, eles não são tão bons assim com economia. Acabam gastando tudo que têm em um apanhador de sonhos. Só que um guaxinim acaba roubando esse apanhador de sonhos e levando para a floresta. Então, eles o perseguem e acabam encontrando uma pequena caverna. Planejavam passar apenas um tempo ali, mas não gostaram do jeito que o lugar estava e começaram a arrumá-lo ao seu gosto. Com o tempo, aquela caverna foi progredindo, ganhou portas, janelas, eletrodomésticos, luz, água, internet. Tinha de tudo. Assim, finalmente, poderiam dizer que tinham uma casa. E agora, com isso, seu próximo objetivo, ou melhor, seu próximo obstáculo, seria conseguir ser aceito pelos humanos. Porque, afinal, como podemos ver desde o primeiro episódio, eles não estavam preparados para a sociedade e a sociedade não estava preparada para eles. Porém, haveria alguém que acabaria gostando muito deles, Chloe, uma menina gênio que já frequenta a faculdade e quer estudar os ursos para um trabalho. Quando descobrem isso, acham que ela está brincando ou zombando, mas, na verdade, depois da apresentação dela, veem que ela realmente gosta muito deles. Isso porque ela, assim como eles, é muito diferente e também tem dificuldade de se adaptar. Então, decidem ajudá-la a fazer amigos, o que não será uma tarefa fácil. Mas, quando isso acontece, ela nunca deixará de ser amiga deles também. Outro que os ursos ajudarão a lidar com os humanos foi Charlie. Ele sofria muita perseguição, e eles o ajudaram em uma situação, tornando-se também grandes amigos, tudo por conta da dificuldade de socializar e se enturmar com os humanos. Estes são realmente muito difíceis de lidar, e tentar fazer isso acaba sendo uma tarefa exaustiva. Então, às vezes, surge a ideia de eles voltarem a ser como eram antes, mas isso já não era mais possível. Eles não conseguiam mais pescar salmão nem mesmo hibernar. Já estavam acostumados com a sociedade humana. Então, o único caminho era seguir tentando ser aceito, cada um com sua própria motivação. Pardo, por exemplo, queria voltar a ser famoso, como na sua infância, e por isso gosta da ideia de ficar perto de pessoas famosas, como não. Panda é obcecado em ser alguém mais descolado e que consiga sair com garotas. Ele é obcecado por redes sociais, mesmo que ninguém o siga. Está tentando se conectar com algumas garotas online, mas também não deu certo, assim como com uma garota que conhecia chamada Lucy, o que também não iria funcionar, descobrindo mais tarde que ela tem namorado. Um dia, sem querer, Panda acaba salvando os ursos de alguns lobos. Então, ele questiona a liderança de Pardo e quer ser o novo líder dos três. Mas, quando as coisas ficam feias, ele simplesmente não sabe o que fazer, e é Pardo quem acaba salvando-os no final. E Polar, ele não está muito interessado em socializar com todo mundo e fazer parte da sociedade humana. Está mais interessado em suas invenções tecnológicas e acaba se envolvendo com tudo isso, mas pelo amor a seus irmãos. Uma vez, de tanto modificar seu aspirador de pó automático, ele começa a fazer coisas incríveis, muito além de aspirar o pó. Torna-se inclusive seu meio de transporte. Aí aparecem uns caras interessados nessa tecnologia, só que Polar não quer vendê-la. Então, eles acabam roubando a invenção de Polar.
Ele usa seus contatos, e Anna, para conseguir rastreá-los, vai em busca dela e consegue recuperá-la, mas ela acaba meio quebrada, então ele tem que consertá-la. Nesse meio tempo, acabam sequestrando Yana, então ele também vai em busca dela e consegue resgatá-la. No final, dá tudo certo, e é aí que Polar descobre também que Yana é, na verdade, a filha de seu mentor de infância, Yuri. Isso faz muito sentido para justificar toda a conexão entre eles. Ela tem até uma tatuagem no braço de um floco de neve, que é em homenagem a Polar. Eles são muito fofos. Outra que ama Polar, principalmente por sua genialidade, é a Chloe. E mesmo sendo difícil agradá-lo, ela sempre fica junto e é bem amiga dele, não só dele, mas dos três, é claro. Só que os pais dela não gostavam muito da ideia dela ficar saindo com um bando de ursos. Não fazia sentido algum. Mas eles não entendem como é ser uma garota gênio de 10 anos de idade que já vai para a faculdade. Eles eram sua válvula de escape e passariam bons e maus bocados juntos. Toda vez que chegavam os exames dela, ele se estressava, e eles ajudavam dando muito doce e muito açúcar para que ela conseguisse fazer tudo de uma vez só. Ela tem tanto medo de reprovar que uma vez os ursos acabam sequestrando seu professor e, no final, até que dá certo. Mas ela também, eventualmente, teria que cuidar deles, como da vez que acabam pegando uma gripe. Ela começa a cuidar deles. E ainda acredita que aquilo é uma doença muito perigosa, acabando literalmente quase os matando. Mais tarde, teriam que voltar ao médico e descobririam que seus dentes e seu organismo estão todos debilitados porque comem comidas de humanos. Então, tem que fazer uma dieta com seus alimentos naturais, no caso, peixe e bambu, mas também não dá muito certo. Em um Natal, Chloe acaba convidando-os para a ceia em sua casa, mas eles acabam arruinando tudo, como sempre. Para compensar, refazem toda a ceia, que fica muito gostosa. Seguindo na tentativa de incluí-los no mundo, acabam arranjando roupas da moda, e isso realmente dá muito certo. Panda até arranja uma namorada. Ela estava perdidamente apaixonada por ele e queria casar logo. Claro que ele não queria, porque tudo estava acontecendo rápido demais. Então, novamente percebem que mudar seu jeito para agradar os humanos não vale a pena. Eles se desfazem das roupas e voltam a ser livres. Tentam algo mais leve para fazer amigos, começam a fazer café, o que dá muito certo, e as pessoas começam a frequentar o local. Só que o único que sabia fazer café era Polar. Então, ele acaba trabalhando demais e ficando completamente louco, obrigando-os a abandonar a ideia pela saúde mental de Polar. Assim, cada dia eles teriam uma experiência diferente. Quando sua casa foi dedetizada, foram para um hotel de cachorros onde não havia nenhuma tecnologia. Tem que ajudar Nam a não perder seu programa, mas não dá certo. Servem como transporte para os humanos, ajudam Charlie com um problema. Quando ele conhece outro pé grande, passam por mais um Natal, participam de um concurso de televisão. Polar toma uma pancada na cabeça e fica uma pessoa completamente diferente. Usam um aplicativo e contratam diversas mães para eles, só que percebem que elas não são tão legais assim. Saem em uma aventura para se encontrar com Charlie porque era o sonho de Chloe encontrar o pé grande, então ela promete que sempre irá cuidar dele e não deixará que nada de ruim aconteça. Tem problemas com toupeiras e quase perdem sua caverna. Até mesmo conhecem um grupo de capa pop. Estavam cansados de serem odiados pelos humanos, então Pardo tem a ideia de que, para serem mais queridos, tem que ser famosos. Assim, fazem um vídeo para viralizar e montam um equipamento para transmitir isso a todos os dispositivos da cidade, para que ninguém pudesse ignorá-los. O povo até que estava gostando do vídeo, dando algumas risadas, mas toda aquela gambiarra acaba em um apagão generalizado. Então, a população, já farta de todos os problemas que eles já causaram e liderada por um tal de agente Trout, faz um julgamento para provar que os ursos não podem ser civilizados, que devem voltar a viver na dureza da natureza. Assim, são enviados para longe da civilização. Só que, graças a Charlie, conseguem escapar.
Então, tem a ideia de irem até o Canadá, porque, na cabeça deles, lá gostam mais de ursos do que nos Estados Unidos. Só que chegar lá não seria uma tarefa nada fácil, porque o caso ficou muito sério. Estavam sendo perseguidos por grupos militares de elite. Nessa rota de fuga, acabam até se encontrando com Scooby-Doo, encontram um lugar cheio de animais falantes que, assim como eles, são muito famosos na internet. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se ainda não deixou o seu gostei, por favor, este é o momento, deixe aqui para me ajudar. Se ainda não comentou, deixe um comentário para o engajamento. E, claro, também se inscreva no canal, ative o sino para sempre que sair uma história nova vocês serem notificados. Beleza?